A ideia de uma utopia erguida pela fé, na tecnologia e na magia, tem assombrado o Ocidente há milênios. Das visões alquímicas do Picatrix às utopias racionais da Renascença, um sonho recorrente paira sobre o horizonte. O de um mundo perfeito, conquistado pela razão e pela ciência. A Nova Jerusalém, cidade celestial do Apocalipse, tornou-se um arquétipo desse anseio, um símbolo da redenção pelo intelecto. Mas o mito do progresso, tão celebrado, carrega em si o germe de sua própria ruína. Quanto mais buscamos aperfeiçoar o homem, mais nos arriscamos a reduzi-lo a um cálculo, a um mecanismo, a uma entidade domada pelo controle absoluto da técnica. Se a utopia promete a redenção, a distopia espreita logo atrás da cortina. O aviso já foi dado. A escola de Frankfurt denunciou a razão instrumental, essa frieza da lógica que transforma a ciência em ferramenta de domínio. O risco? Uma sociedade onde a tecnologia não liberta, mas escraviza, onde o homem se torna mero objeto de processos técnicos, submetido ao império da vigilância e do controle. Hermes Trismegisto surge como figura-chave nessa equação, arquiteto de uma cidade cibernética onde humanos são regulados por mecanismos de feedback, como engrenagens de um cosmos mágico, um experimento grandioso que beira-se a tirania do absoluto. A relação entre mente e tecnologia sempre foi um campo de tensão. Thoth, deus egípcio da escrita e do conhecimento, ofereceu ao rei Thamus o dom da palavra registrada. Mas Platão, no Fedro, alerta. A escrita, longe de libertar, poderia enfraquecer a memória, rompendo a transmissão viva do saber. A escrita não apenas registra, ela transforma a consciência, reconfigura a realidade, altera a percepção. É mágica, e como toda magia, tem seu custo. No início, era apenas um registro contábil. A escrita nasceu para contar grãos, mas logo passou a narrar impérios. Dos hieróglifos egípcios à escrita cuneiforme suméria, o salto se deu com a invenção do alfabeto, cerca de 1500 a.C., pelos semitas do Sinai. Pela primeira vez, a voz humana era fragmentada e recombinada em signos abstratos, moldando não apenas a linguagem, mas a própria estrutura do pensamento. A palavra tornou-se código, a realidade tornou-se texto. O alfabeto não foi apenas uma invenção técnica, mas um golpe fatal na oralidade, uma nova matriz para o pensamento. As palavras agora podiam ser arrancadas do fluxo do tempo, fixadas, examinadas, desconstruídas. A escrita gerou uma consciência desdobrada sobre si mesma, uma mente que se via refletida em signos externos. A abstração triunfou sobre o concreto. Mas nem tudo é glória nessa história. Havelock sugere que a teoria das ideias de Platão pode ter sido uma resposta à alfabetização. O termo ideia, que compartilha a raiz com videri, ver, sugere que o mundo inteligível era visto como um reino de formas fixas, tal como as letras imóveis da escrita. A escrita distanciou o homem do mundo sensível. Deu-lhe a ilusão de que a verdade está num domínio puro e imutável, longe das vicissitudes da matéria. McLuhan foi ainda mais longe. O alfabeto, segundo ele, fragmentou o homem, dissolveu o vínculo tribal da oralidade e inaugurou um mundo onde o tempo se tornou linear, onde o homem se fez indivíduo, mas ao custo de sua própria unidade interior. O impacto foi irreversível. Com o advento da imprensa, a solidão do homem moderno se aprofundou. A escrita, que permitiu a introspecção e o pensamento analítico, também instaurou um abismo entre o sujeito e o real. Platão, ao vislumbrar a alma como entidade imortal e incorpórea, talvez tenha apenas levado ao extremo uma tendência iniciada pela escrita: a separação entre o inteligível e o sensível. Os pitagóricos já falavam de transmigração das almas, mas foi Platão quem deu forma sistemática à ideia de um mundo de essências perfeitas, além da matéria mutável. O pensamento ocidental nunca mais se livrou dessa herança. A escrita cristalizou a ideia de um conhecimento atemporal, puro, distante do fluxo da existência. E quando a imprensa multiplicou os textos, essa crença apenas se fortaleceu. Hoje, diante da revolução digital, a distância entre o real e sua representação atinge um novo paroxismo. A palavra é agora código binário, e o mundo se torna uma teia de signos infinitamente replicáveis. A utopia da informação total acena no horizonte, mas o preço talvez seja o esquecimento do essencial.
a experiência autêntica do real. Hermes Trismegisto, em sua busca pelo conhecimento absoluto, talvez nos tenha legado uma advertência. Ele não via a magia apenas como instrumento de poder, mas como chave para compreender a ordem do cosmos. E talvez seja esse o desafio: não deixar que a tecnologia se torne um fim em si mesma, mas uma ponte para algo mais. O perigo não está na técnica em si, mas na ilusão de que o controle absoluto equivale à sabedoria. Entre a utopia e o delírio, resta a pergunta: a máquina sonha em ser Deus, mas nós ainda sonhamos?